minha vida no caminho do Senhor começou assim. Quando eu tinha meus 8 para 9 anos, meus 6 para 7 anos, 8 anos, eu morava no bairro chamado Vila Jóia, e ali existia uma mulher, Dona Cida, e ela ia para a igreja cristã. E ali ela sempre me convidava, né? E eu gostava de ir com ela. Mas aí, irmão, isso foi até os meus 11 para 12 anos. Mas quando chegou nessa idade dos meus 12 anos, nós se mudamos para o Santa Teresa. Então o meu vínculo com aquela mulher, a qual eu ia para a igreja, foi se distanciando aos poucos. Foi ficando distante. E aí foi aonde que Satanás começou a entrar na minha vida. Aos meus 12 anos, irmão, eu conheci a maconha. Né? Dizem na gíria aí que é a primeira droga, né? É o cartão de visita que Satanás dá na sua vida. É a maconha, é o cigarro. E eu conheci essa droga, irmão. E eu me aprofundei logo. Me aprofundei tanto que aos meus 14 anos eu já era traficante. E não era de bobo não, irmão. Eu vendia bastante. Com um rapaz de Guaraná. E nesse intervalo, eu conheci a mãe do meu primeiro filho, a Adriana. Nisso começamos a namorar, e eu naquela vida de vender drogas, trabalhava no mercadinho, né? Me ajudando de açougueiro, mas meu negócio sempre era vender drogas, né? E dos meus 14 para 15 anos eu conheci a cocaína. Daí para cá, irmão, quando a cocaína começou a fazer parte da minha vida, o negócio já começou a caminhar para o caminho errado. Já estava errado no começo, mas quando a cocaína entrou, ela já deu uma quebra na minha vida. Dívidas começaram a aparecer, né? Mas até então, o diabo ainda estava dando. Não estava cobrando, ele ainda estava dando. E aos meus 15 anos, irmão, eu conheci o crack. 15 anos de idade. Os irmãos não podem imaginar o que é o crack na vida do ser humano. Irmãos, tudo aquilo, aquele dinheiro que eu arrecadava com aquela venda da droga, era para pagar a dívida com a outra droga, que era a qual eu consumia com frequência. E a mesma pessoa que me passava aquela primeira droga, me passava a terceira, que era o crack. Então eu acabava trabalhando para poder pagar meu vício. Até quando o que eu vendia para ele já não dava para pagar mais. Eu comecei a roubar. Empunha a arma na mão e saía para roubar. Roubava. E nessa casa que eu morei, no Santa Teresa, tinha uma vizinha, a qual é espírita, né? De centro, né? De Macumba. E ela sempre falava para mim assim, ó, vamos fazer uma visita lá, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, vamos lá. E um dia eu fui. Né? E eu começava a beber pinga no corpo, junto com os diabos lá, com os demônios lá, com os santos, né? E um deles falava para mim assim,
você é um escolhido nosso, você tem que usar tal coisa para nada que acontecer. Aí eu falava, bom, eu vendo droga, eu uso droga, eu saio para roubar, se nada vai me acontecer, então me dá isso daí que eu vendo o carro. Irmão, maldita a hora que eu fui fazer isso na minha vida. Eu coloquei aquele dia no meu corpo, irmãos. E Satanás disse para mim o seguinte: você não pode ter relação com isso, com a sua namorada ou com qualquer mulher que seja. E também você não pode tirar isso do corpo nem para tomar banho. E eu vou te proteger. Isso Satanás dizendo, né? E eu digo para os irmãos que a partir dessa data para cá, as coisas se pioraram a cada dia. Todos os assaltos que eu ia fazer, irmãos, eu já não ia com aquele entusiasmo. Medo. Até que um dia eu participei de uns 5 ou 6 assaltos em uma semana. E na semana seguinte, a polícia começou a prender um monte de gente no Jardim de Esperança. Não foi um, nem foi 2, foram 12. Irmão, todos aqueles que foram presos, eu conhecia, tinha amizade, mas nunca saí para roubar uma agulha com eles, irmão. Mas olha o que Satanás faz na sua vida. Quando ele quer lhe prejudicar, ele arma ciladas. Olha o que ele fez, irmãos. Eu não saía com aquela pessoa, pois aquela pessoa entrou na viatura e levou a viatura na porta da minha casa. E falou, ele também rouba. Pode entrar na casa dele que ele tem arma, isso e aqui. E nessa época, irmão, eu já morava, com 15 para 16 anos, eu já morava com a mãe do meu primeiro filho. Eu achava que, por trabalhar no mercadinho, por vender minhas drogas, eu conseguia assumir uma família. Isso é engano, irmão. Primeiramente é com Deus. Pedir sabedoria a Deus. E aí, irmãos, eu fui parar na delegacia. Apanhei por 1h30, irmãos. Imagina os irmãos, você apanhar, irmãos, de cabeça para baixo, e ser acusado por todos aqueles assaltos que você fez, nenhum eles me acusaram. Eles me acusaram por outros. E queria que eu confessasse coisas que eu não fiz. Apanhei, tomei choque. E nisso, irmãos, fui para a FEBEM. Fui para a FEBEM. Quando eu cheguei na FEBEM, irmãos, no primeiro mês, no segundo mês que eu estava na FEBEM, eu descobri que a mãe do meu primeiro filho, a Adriana, estava grávida. Olha o que o diabo fez na minha vida. Ela não me engravidou esse tempo todo, irmão, que estava morando comigo. Pois o diabo esperou eu ser preso para poder me dar essa notícia. E aí, irmãos, eu sofri. Irmão, eu me avisei daquela mulher todinha. Eu lá naquele lugar. Quando eu saí de lá, irmão,